Bem, minha gente, fazia um tempinho que a gente não se encontrava, né? Eu andei tendo muito trabalho nos últimos tempos e hoje, acredito eu, seja o nosso último encontro. E hoje a coisa vai ser bem diferente do que eu habitualmente faço, de falar coisa científica, enfim, essas coisas todas que eu já falei. Só que tem um detalhe, eu tinha comentado com vocês que nós íamos falar de mulher e homem. E hoje eu vou falar principalmente de mulher e depois de alguns homens que o pessoal que trabalha conosco, da dona Djamila e todo o pessoal dela, eles vão colocar durante as semanas para vocês verem o que os seres humanos, quando querem se superar, quando querem ser gente, eles vão conseguir. Então, o seguinte, uma das coisas que sempre me inculcou, eu nasci em 1947, esses dias fiz 74 anos, e eu fui educada num colégio de freiras, e as freiras eram recém-vindas, depois da Segunda Guerra Mundial, eram suíças, russas, enfim, mulheres da Europa que tinham perdido o marido, o noivo, riquezas, e elas vieram fundar uma congregação aqui no Brasil, que ela se chamava de Notre Dame. Elas não gostavam do tal do Notre Dame, que depois abrasileirou. Na realidade, foi um papa, na época, que juntou essas mulheres que eram conhecidas e acabou fundando essa congregação. De uma maneira simplória, a minha professora de pintura, que aqui em casa está cheio de quadros, era uma princesa russa. A professora de francês era uma condessa suíça. Com o tempo, a gente foi descobrindo essas coisas, só que eu nunca imaginei que eu fosse receber uma educação tão primorosa, tão bonita. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, a guerra foi um horror. Foi. Eu estudei toda a Segunda Guerra Mundial. Agora, se vocês perguntarem para mim o resultado da Segunda Guerra Mundial para mim, quando eu saí do colégio, eu sabia latim, grego, inglês, francês, italiano, português, espanhol, ou seja, essas mulheres que nos ensinaram. E em homenagem mais ou menos indireta a essas mulheres, eu vou falar hoje da primeira pessoa que está aqui. Essa primeira pessoa, quando eu falar pessoa, eu deveria dizer Nossa Senhora, mas eu não vou falar Nossa Senhora, eu vou falar o nome Maria. Eu sou muito chegada na Maria, que seria a mãe do Salvador, aquela coisa toda, mas na versão mulher, porque normalmente é uma coisa etérea, a gente não sabe bem o que é aquilo, de onde é que saiu, e aí eu fiz assim, vocês devem saber, eu já falei muitas vezes, que eu sou uma verdadeira peregrina de museus. E nesses quadros aqui que eu vou mostrar para vocês, uns deles têm a Maria que eu gostaria de conhecer, bater um papo com ela, ver como é que era a coisa, né? Porque pensando com a minha cabeça nela, de repente eu estou ali, vem lá alguém, eu fico grávida, aí a minha gravidez eu não posso contar para ninguém. Bom, imaginem como é que seria a cabeça dessa moça, que era uma moça simples na época. Aí esse primeiro quadro que eu coloquei aqui, existem quadros onde aparece a Maria que eu gosto. E quando eu digo gosto, é gosto pessoal. Para mim seria aquela Maria Pessoa. Esse quadro aqui é um quadro do El Greco e ele foi feito para a Anunciação. Anunciação que Cristo viria, etc., aquela coisa toda. Então, se vocês olharem aqui, o rosto de Maria, ele está, digamos assim, meio espantado, meio boquiaberto. O anjo é um anjo simples, não é uma coisa aparatosa, porque a grande maioria desses quadros da Anunciação, se vocês forem olhar, eles são verdadeiros monumentos, os anjos imensos, Maria com roupas muito bonitas, que na época não teria. Essa Maria aqui eu já acho aquela que eu gosto de conhecer, ver. Aí temos um outro quadro aqui. Esse quadro já é do gênero que eu falei para vocês, o gênero que mostra uma Maria que não deve ter existido. Isso aqui, do quadro, ele é de um senhor chamado Carlo Dotti, e esse Carlo, eles estão no meio do deserto ali do Egito. Eu vim do Egito, fui até o Canal de Suez e entrei em Israel,
E graças a algumas indicações, eu viajei com o exército, primeiro egípcio e depois israelita. E mais ou menos eles fazem o caminho que esses dois aqui fizeram. Nós, não considerando o tempo que eu passei no Canal de Suez, deu uma viagem de 8 horas. Imaginem eles num burrico. Quanto é que ficaria essa viagem? Então, se vocês olharem aqui, isso aqui é um quadro mais fantasioso. Aqui a Maria é uma pessoa que não cansa, enfim, seria uma coisa mais ilusória, na minha opinião. Aí, se por eventualidade a gente começa a andar um pouquinho, aí nós chegamos num senhor, o nome dele é Giovanni Battista. Agora, se vocês olharem, claro que tem que ter paciência, porque quem vai para o museu, vocês estão indo no museu agora, tem que olhar não só o quadro todo, mas a sandália dele, a barra da roupa suja. Ali, digamos assim, existe todo um sinal de realidade de duas pessoas viajando com uma criança no deserto. Na minha sala de espera, existe um quadro que eu pintei em 1965, acho eu. E eu já coloquei um burrinho, e Nossa Senhora no burrinho, São José ajudando, e no caso eles estavam indo para, digamos, a concepção de Cristo, e ali vocês veem que eu já comecei a pensar na realidade que não nos é contada como deveria ser. Depois eu vou fazer um pequeno apêndice no final. Bom, aí agora vai aparecer um sujeito. Esse sujeito aqui, se vocês forem ler a biografia dele, o nome dele é Caravaggio. O Caravaggio era havido como bêbado, safado, malandro, etc, etc, etc. Hoje em dia ele seria um vendaval, né? Vendaval no sentido ele só pintava coisas que teoricamente seriam escandalosas e tal, só que ele tem uma parte da pintura dele que é a parte da pintura que eu gosto dessa parte religiosa. Se vocês olharem aqui assim, no momento nós temos um anjo aqui, mas esse anjo é um anjo mais simplório. Ele não gostava de muita roupa. Aqui do lado está Nossa Senhora, ou Maria, como eu gosto, e o rosto dela é um rosto de uma mulher cansada, de uma mulher esgotada, de uma mulher dando de mamar. E no caso, São José aqui do lado, ele com aquela expressão, tipo assim, eu tenho que acompanhar, porque na realidade ele recebeu a missão de acompanhar. Então esse aqui é o primeiro Caravaggio que tem aqui. Aí tem um outro Caravaggio, e ele, esse aqui, olhem só, esse aqui é em Israel, tem numa grande igreja de Israel. Isso aqui, se vocês forem olhar, já é aquele tipo que eu acho estranho. Quer dizer, eles estão ali o menino nasceu, já está coroado, já está... Isso tudo, digamos, quando é colocado, eu penso que de uma certa maneira tira o que seria a humanidade de Nossa Senhora, a humanidade de Cristo, né? Porque aqui eles já estão praticamente de uma forma endeusada, vamos colocar. E talvez isso tenha tido muito problema das pessoas conseguirem entender. Mas, de qualquer forma, os quadros estão aí. Eu simplesmente estou passando para vocês quadros que eu vi, que eu fiquei horas espiando não, olhando. E, de uma certa forma, chegamos neste aqui. Este aqui é um Caravaggio. Esse eu acho muito interessante, por um único detalhe. Cristo está pisando, Cristo, Jesus, o menino, ele está pisando em cobras, né? Isso aí já dá um pouco de ilusão para o quadro, mas se vocês olharem, o menino é um menino normal, como qualquer outro garoto. Ele está com a tia, que é a tia da mãe, com a mãe dele. Isso aí é uma cena familiar. Essa cena familiar eu acho muito boa da gente olhar e ver essas pessoas, como é que elas cresceram, para que eu possa, de uma certa forma, senti-los como eu, saber que eles foram gente de alguma maneira parecida comigo. E aqui nós temos um outro quadro, e esse quadro aqui, ele tem uma história muito interessante. Se vocês olharem bem, isso aqui seria Nossa Senhora, é a morte de Nossa Senhora.
E o Caravaggio, quando ela morreu, na realidade não é quando ela morreu, é para pintar a morte dela, ele foi convidado. Isso aqui era para ser colocado numa catedral, na Catedral de Siena, na Itália. E o Caravaggio fez um quadro, ele é maravilhoso. Eu fiquei horas na frente olhando, porque é muito detalhe, dá vontade da gente pegar tudo por pedacinho e ficar olhando. Quando o quadro chegou à Catedral de Siena, o bispo, enfim, as pessoas responsáveis, não quiseram nem que se levasse dentro da igreja o quadro. Ele foi colocado em algum local, imagino eu lá, algum subterrâneo, alguma coisa toda, por um detalhe muito interessante. Nossa Senhora estava vestida de vermelho, e isso era um escândalo, né? Então, é essa coisa, quando eu coloquei Nossa Senhora ou Maria, eu gostaria de saber, digamos assim, justamente essa humanidade dela. E aí, quando eu comentei com vocês, Maria, e mais ou menos em 461 anos depois lá de Cristo, começaram a fazer todo, digamos assim, um make-up, tiraram muitos livros apócrifos e começaram a, de uma certa forma, organizar as coisas. E hoje em dia, digamos assim, quando a gente convive com essa moça, com essa guria, enfim, com essa mulher, na realidade, a gente vai na Nossa Senhora. É Nossa Senhora. Então é alguém muito longe de nós, a quem a gente pede graças e tudo, mas também não pensa no que ela deve ter passado na vida dela. E existe uma única coisa na Bíblia que eu acho genial, que mostra que realmente Maria era uma mulher forte. Quando ela foi para as bodas de Canaã com o filho, estava acabando o vinho. E imagina uma festa de casamento acabando o vinho. Aí, segundo conta a Bíblia, ela deu um cutucão lá no filho e mandou ele transformar água em vinho para poder seguir a festa. Então, quando eu fiquei sabendo, lendo essas coisas, eu digo, gostei da mulher. Isso foi uma coisa linda. Então, se vocês perguntarem se eu estou falando de religião, não. Eu estou falando de mulher. A mulher que ela é mulher que nem eu. Mas agora ela ficou grávida, sem ter tido relação, o parto nunca ninguém falou como é que foi. Então, isto aqui, se vocês perguntarem para que falar para nós, bom, eu tenho curiosidades e hoje eu estou aqui. Eu disse que hoje ia ser um pouco diferente daqueles dias que nós falamos sempre de coisas científicas, e hoje eu estou colocando aquilo que são minhocas na minha cabeça.